Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Ed Joel. Quero dar as boas-vindas a você, educando, aos seus responsáveis e também nossos queridos colegas professores. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Para interagir com vocês aqui no nosso chat, temos o nosso querido professor Magno. É isso aí, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Tem uma aula aí começando de ciências muito especial para vocês aí, saudando aí os professores, aos alunos, as famílias, quem está nos assistindo e vão participar aí da aula. Inclusive, eu queria avisá-lo para essa aula muito especial sobre educação ambiental, que você, professor, em tempo real, aqui pelo chat, que vai ficar aberto o tempo todo, coloque aí algumas impressões legais, são importantes para a gente, na questão do modelo de aula e tudo mais. E, se possível, a gente gostaria muito que toda vez que o aluno participasse, você pudesse reproduzir aí o que ele está colocando, qual é a dúvida dele, a resposta, e a série e a escola, né, que você está representando e tudo mais. Se for possível, a gente gostaria muito. E uma boa aula a todos aí, uma aula muito especial hoje. É isso aí, muito obrigado, professor. Então vamos ver aí quais são as primeiras orientações aí para esta aula, né? Então, ó, faz o seguinte, você deve pegar o seu caderninho aí, né, nossos queridos meninos, fazer as anotações, né, roteiro de estudo, né, coloque data, tá bom? Preste muita atenção na aula, faça os registros, participe com suas dúvidas no chat e, é claro, né, qualquer coisa depois você debate lá com o seu professor na escola, mas sempre que der, manda para a gente aqui que a gente já vai tentando responder, tá bom? Muito bem. Hoje, então, gente, a gente vai dar uma aula um pouco diferente aí, ó. Tem até uma informaçãozinha aí no slide, ó. A aula hoje é em parceria com o CIEA. Já já nós vamos dizer o que é o CIEA, tá bom? Nós não vamos ter uma habilidade específica e o objeto de estudo é saúde única e educação ambiental. Professor, o que é isso? Boa pergunta, né? Então, gente, qual que é o objetivo da nossa aula? Ó, vamos ver aí. Então, é conhecer o CIEA, né, que é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, e entender o conceito de saúde única. Este é o objetivo, então, específico para esta aula aqui. Tá bom? Muito bem. Então, já vamos começar por aí, né? Eu quero saber de vocês, ó, vou dar 2 minutinhos aí para vocês responderem para o professor Magno lá, se você já ouviu falar desta Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, tá bom? 2 minutinhos aí no chat.
Ó, felicidade só e dos professores nessa aula, eles estão muito atentos aí e esperançosos de que seja uma excelente aula. Muitos aqui colocaram que gostaram do tema, viu, Edjoel? Mas vamos aí Que bom. à resposta. Eu tenho uma resposta separada aqui, que é da aluna Caliane, né? Caliane, do 7º A, que é da professora Josiele, que nunca ouviu falar. Que ótimo, porque aí a gente pode explicar, né? No geralzão aqui também, ó, tem a participação do professor. Professor Ivone colocou, não conheço, obrigado por apresentar. Essa que é a intenção aí, Ed. Achei. Professor Mozart, um abraço aí, professor Mozart. Olha, ele colocou assim, resposta dos alunos. Vinícius, nunca ouvi. Aí ressaltando aqui, é importante mesmo que a gente agora apresente aí devidamente. Emanuele, que é aluna da professora Mônica, colocou não, mas acredito que eles cuidam e preservam o meio ambiente, devem trabalhar aí com essa sistemática. Os alunos do 7º A da escola Nicola, da professora Anabel, responderam que não também, Edjoel. Então Olha, é um prato cheio aí para a gente muito apresentar bem, que os bom, nossos né? Então, convidados. que bom que a gente está podendo trazer aqui um conhecimento a mais. Mas eu e o professor Magno, né? Acho que nós não nos achamos assim à altura de explicar em detalhes sobre esse tema aí. Então, nós temos 2 convidados ilustres hoje que pertencem, que fazem parte desta comissão. Tá bom? Então eu vou falar o nome dos 2, fazer uma breve apresentação e depois um deles já vai apresentar-nos o que é esta comissão. Tudo bem? Então, ó, a gente tem a professora Sônia Buch, ela possui graduação em Ciências Biológicas, assim como eu, né, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, tem mestrado em Ciências Biológicas pela mesma universidade, lá de Rio Claro, doutora em Ciências Biológicas e Zoologia pela Universidade de São Paulo, e é professora associada da Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Ciências Ambientais. Tá? E nós temos aqui também o professor Rodrigo Machado, que ele é doutorando em Ciências Ambiental, é mestre em Educação e graduado em Turismo. Possui especialização em Planejamento Turístico e em Gestão Ambiental. E, atualmente, ele é um profissional aí da Secretaria do Meio Ambiente, trabalhando nessa área de educação ambiental. Então, a gente vai começar com o professor Rodrigo, é ele quem vai explicar para a gente um pouquinho o que é essa comissão. Seja bem-vindo, professor. Olá, bom dia a todos, a todas. Primeiro, agradecer o espaço. Esse desconhecimento com relação à CIEA, ele evidencia a importância da gente estar aqui, né? Deixa mais claro o porquê que a gente está aqui participando dessa aula com todo mundo do Estado. E também dar bom dia para os professores, para os alunos, para a Sônia, minha colega da CIEA. E assim, CIEA, como já é uma comissão, né? Então existe o Poder Executivo, existe a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado e a Secretaria de Educação. Juntas, elas podem cuidar melhor das políticas públicas ou das ações do governo com relação à educação ambiental para todo mundo no Estado de São Paulo. E para o governo ter uma forma de conversar mais com diferentes partes dessa sociedade, com diferentes segmentos, como, por exemplo, as redes de educação ambiental, as universidades, as ONGs e outros movimentos, outros segmentos, existem esses espaços como a CIEA, para diferentes ações de governo. No caso das ações de governo no campo da educação ambiental, existe a CIEA. Ela existe há 2 anos, ela está ainda na primeira gestão dela, ela foi criada em 2018, mas essa gestão tem 1 ano só, né? Ficou 1 ano todo para compor a CIEA. Ela é constituída por representantes desses diferentes lugares aí, de municípios, de secretarias do Estado, como, por exemplo, da Cultura, Secretaria da Educação, a Secretaria do Meio Ambiente também, né? E as universidades, tem até representação do IBAMA, né, como órgão federal de meio ambiente. Então, é um espaço de diálogo entre esses diferentes segmentos para apontarem temas que são importantes para serem trabalhados nas ações do governo
sobre educação ambiental. E eu iria além, nem só ações do governo, né? Ações que tenham um sentido público, ou seja, ações que, mesmo sendo de movimentos sociais, de ONGs, sejam voltadas para o bem comum, né? Para aquilo que é entendido como de todo mundo, como o próprio meio ambiente. Se a Sônia quiser complementar, fica à vontade. Pode ser sim. Olá, bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes na aula do professor Edjoel. Agradeço o Edjoel, o professor Magno também, e todos os colegas aí do Centro de Mídias, e agradeço muito todos os estudantes que estão aqui, né, nessa aula dinâmica aí do professor Edjoel. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade. É isso mesmo que o Rodrigo comentou, né? A CIEA é um coletivo, então, é um grupo de pessoas, né, que representam instituições, como o Rodrigo falou, e que estão, assim, imbuídas de fomentar, né, de aumentar, de implantar ações de educação ambiental no nosso estado. Então, como o professor Edjoel falou, eu sou daqui da Universidade Federal de São Carlos. É uma universidade que eu já vou falar um pouquinho dela para vocês, e a gente tem essa preocupação, então, dentro da estrutura da universidade, fazer ações de educação ambiental com prefeituras, com associações de moradores, com associações de bairro, né, com estudantes, com muitas escolas públicas que a gente trabalha aqui na cidade de São Carlos, né, e sempre nesse intuito, né, de aumentar, de estruturar ainda mais a educação ambiental. Isso mesmo, Rodrigo. Muito bem, muito obrigado, professores. Fiquem aí que já vão aparecer novas questões aí. Bom, então eu já quero voltar para você que está aí participando no chat, e eu quero fazer uma provocação, né, para você, e depois nossos especialistas vão comentar esta provocação, tá bom? Eu quero saber de você o seguinte, ó. Será que existe alguma relação entre a destruição do meio ambiente e as pandemias? E aí, o que você acha? 2 minutinhos aí você coloca no chat e depois a gente vai comentar. Olha, das participações que nós coletamos aqui no nosso chat, é tudo sim, professor Edjoel e professores aí. Professor Alex, professora Salete, Ana Lúcia, com certeza, Catiele, professora Lucimara, professora Glória,
Agora, eu destaquei aqui, a Daniela escreveu assim, sempre causamos o desequilíbrio ambiental. Mas a resposta foi afirmativa, aqui como o João escreveu com certeza. Achei um outro aqui, talvez seja interessante, ó. Denise escreveu sim, pois os vetores vêm para as cidades após o possível desmatamento do seu habitat. Professora Rosângela, sim, causando desequilíbrio ambiental. Professora Sandra, segundo os meus alunos, aí é importante, obrigado, professora, os vírus eram dos animais, da natureza, e se adaptaram ao organismo humano após a devastação ambiental. Isso demorou um tempo, mas estamos vivenciando. Já tem uma teoria aí de que vem ao encontro do que a gente está tentando abordar, né, professores? Professora Ivone colocou, que é lá da Escola José Fernandes, com certeza, as zoonoses, doenças causadas por animais silvestres que perderam seu habitat. E aí, vários afirmativos aqui. Deixa eu ver se eu encontro mais de algum aluno aqui que a gente gosta tanto, quando o aluno coloca o nome do aluno para a gente ver se participou, como a professora que não dá para ler direito, mas colocou a aluna Sofia do 7º ano A. Colocou? Acho que sim. Muito bem, muito obrigado pela participação de todos. E agora eu vou colocar a professora Sônia aqui na conversa, né? E aí, professora, a destruição do meio ambiente tem alguma relação com pandemia? Todos os professores aí e os estudantes que responderam, sim, tem tudo a ver, tá? Está diretamente relacionado, né? Surgimento, então, de algumas doenças, né, e como essa que estamos vivenciando agora, né, na pandemia aí, muito ruim, muito dramática para a sociedade humana, tem tudo a ver com esse modo de vida que estamos tendo aqui no nosso planeta, né, de crescimento muito intenso e sempre modificando, alterando, gerando assim impactos muito severos nos sistemas naturais. Os sistemas naturais estão lá, presentes na face da Terra, né? É um sistema vivo, dinâmico, que tem todo um histórico evolutivo de muitos milhões de anos, né? Ali, e muito ajustado, muito certinho, muito com um padrão bastante integrado. Quando o ser humano começa a utilizar alguns recursos naturais de maneira a comprometer o funcionamento desses sistemas naturais, causa desequilíbrios e gera também aproximações de populações humanas com esses ambientes naturais. Ambientes naturais que têm enormes quantidades de patógenos lá em sistemas integrados, né? E que podem, sim, ser novos focos de acometimento da saúde humana, né? Agora, eu diria que, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho desse conceito, né, de saúde única, que tem também bastante a ver com essa questão do desequilíbrio que é ocasionado quando a gente destrói, modifica muitos sistemas naturais, em que os organismos que viviam ali já não podem, né? Muitos desaparecem, somem, né? Eles entram, então, naquilo que a gente chama de se extinguem, né? Desaparecem daquele local, realmente eles não conseguem viver, né? Frente àquela grave mudança. E outros organismos, porque tem falta de habitat ali, começam a transitar em áreas periurbanas, né? Ou seja, naquelas aproximações com as cidades. E as nossas cidades são aglomerações de pessoas, né, que vivem nas cidades e geram, então, uma possibilidade de rapidamente a gente propagar esse patógeno que anteriormente estava lá em equilíbrio dentro de um sistema natural, agora ele chega nas cidades. E por conta do nosso modo de vida, né, muito aglomerado, a gente tem situações de transporte público, onde a gente tem uma grande quantidade de pessoas, né,
num reduzido espaço, isso fica muito fácil da gente passar esses patógenos, que podem ser bactérias, fungos e vírus, inclusive, né, para uma grande quantidade de pessoas. Então, isso tem tudo a ver, sim, viu, estudantes? O fato da gente estar vivenciando, presenciando a forma de vida como a gente está estabelecendo as nossas cidades, a nossa produção de alimento, a nossa produção, né, de uso dos bens naturais, está nos levando a exaurir, né, esse delicado equilíbrio ambiental que existe nos sistemas ambientais e está nos expondo a enfermidades muito graves. Então, tem tudo a ver, sim. Se o Rodrigo quiser colaborar, né, contribuir, Rodrigo, fica à vontade. Eu quero sim, eu quero abordar uma outra dimensão dessa questão, né, que vai remeter aí a uma provocação para todo mundo, professores, alunos, para todos nós, na verdade, que não precisa ser respondido agora no chat, é mais uma provocação que eventualmente pode ser trabalhada em sala de aula, em outros espaços, até no almoço de domingo em casa, né? Que assim, a gente se perguntar o porquê que essa degradação acontece. Né? Quais são o que motiva a gente, como sociedade, a provocar esse tipo de degradação? Né? A professora Daniele, em algum momento ali no chat, colocou que a gente sempre causou desequilíbrio, sempre causou esse tipo de impacto na natureza. Realmente, a gente como espécie, assim como qualquer outra espécie, tem inter-relação com o ambiente em que vive, produz meio ambiente, inclusive, causando impactos positivos e negativos. Só que determinadas formas da gente se organizar em sociedade e inclusive para produzir, para transformar a natureza naquilo para atender nossas necessidades de sobrevivência, dependendo da forma como a gente se organiza, isso vai causar menos ou mais impacto. Eu não vou aqui advogar adequada, isso tem que ser construído pela história. Construído por quem? Por todo mundo. Então, aí isso reforça a importância desses espaços, como resgatando aqui a CIEA, né? Não só a CIEA, mas se vocês estiverem morando perto de algum parque urbano, por exemplo, com certeza tem um conselho gestor que é para discutir as melhores formas de gerir aquele parque como ação do governo. Existem diferentes espaços para ter uma conversa maior, uma possibilidade maior de conversa entre pessoas como nós da sociedade civil e os governantes, que são os conselhos, por exemplo. Então, isso é importante, porque a gente precisa transformar muita coisa, mudar muita coisa da nossa realidade, e isso precisa ser colocado em conversa com o governo, porque ele é um ator importante nessas mudanças, nessas transformações. Então, só para fechar, uma coisa importante é por que existe essa degradação socioambiental, que gera impactos na nossa saúde, como, por exemplo, a pandemia do coronavírus é uma delas, mas teve outras que vieram de aves, outras que vieram da criação de porcos. Por que a gente cria porco, cria galinha, cria frango dessa forma? Né? Eu acho que é importante a gente se perguntar isso também. Que tipo de sociedade é essa que produz isso? E outra pergunta, é possível mudar? A gente pode mudar essa sociedade? Eu acho que isso são provocações para a gente pensar ao longo da vida. Até. Obrigado, gente. Muito bem, obrigado, professores. Daqui a pouquinho vocês vão conversar mais um pouquinho com a gente aqui. A professora Sônia falou, né, explicitamente, o professor Rodrigo um pouquinho mais explicitamente, sobre saúde única, mas não entrou nos detalhes, né, do que é saúde única. E eu quero saber de você aí que está participando no chat com a gente, se você conhece esse conceito de saúde pública, de saúde única, perdão. E então eu vou deixar aí 2 minutinhos para você dizer se você conhece e o que você sabe sobre esse conceito de saúde única. Tá bom?
responderam aqui, alguns em nome dos alunos, aqui de uma maneira geral, associaram aí ao SUS, né? Mas não apareceu aqui de uma forma muito esclarecedora a questão do conceito, professor Edjoel e professores aí convidados. Muito bem, então vamos, a partir daí, pode... Eu acho que pode, porque eu acho que vai acrescentar bastante, Ed. Ok. Então, gente, vamos conhecer um pouquinho o que é esse conceito de saúde única. E o professor Rodrigo vai esclarecer para a gente. Bom, essa questão da saúde única é algo que a gente está também na CIEA se aproximando mais desse conceito, porque a gente entendeu que ele pode ajudar bastante nessa conversa entre diferentes segmentos e o governo para promover transformações na maneira como a gente gere o meio ambiente, né, que é mais a nossa área, meio ambiente. E aí a gente criou um grupo de trabalho na CIEA, do qual eu e Sônia fazemos parte com outros colegas, que buscaram informações, né, primeiro com relação a essa questão da degradação causar impactos na saúde humana, e se a gente coloca num cenário de mudanças climáticas, como a gente tem vivido já, né, isso é promovido a sei lá qual potência, né, fica muito mais perigoso, né, fica muito mais impactante na nossa saúde as pandemias provocadas pela degradação socioambiental, que também promove mudanças climáticas. Então, é muito importante a gente estar atento a essas questões. Agora, a questão da saúde única é basicamente o seguinte, eu vou falar em linhas gerais aqui. É você considerar que existe a importância da saúde animal, portanto, porque dos animais que vêm muitas, que a gente tem chamado zoonoses, né, essas doenças de origem animal. É importante cuidar da saúde do ambiente, da saúde ambiental, e é importante cuidar da saúde humana, né? Então, basicamente é isso. Para eu ter bem-estar humano, eu preciso olhar para a saúde animal, preciso cuidar da saúde animal, das condições de vida dos animais, e mesmo aqueles animais que vivem sob os nossos cuidados, sejam eles domésticos, sejam eles criados para se tornarem comida, né, para muitos de nós, né? A gente tem um consumo de carne, por exemplo, de proteína animal muito grande, muito alastrado no mundo inteiro. Isso tem gerado uma demanda muito grande por ração para esses animais, e para fazer ração eu planto muitas vezes soja, milho, e para plantar soja e milho eu derrubo floresta muitas vezes, né? Então tem um encadeamento entre essas questões. E aí, ainda assim, tem as condições de criação desses animais, às vezes animais muito confinados, né? Muito parecidos geneticamente. Então, quando um vírus ele contamina um animal, ele acaba contaminando todos os outros, né? Sempre muito próximos em granjas, em abatedouros, em criações de bois, de porcos, de aves, de frango, galinha, etc., né? Então, eu preciso cuidar dessa questão da saúde animal, né? Eu preciso ficar atento também para a saúde ambiental que a gente tratou aqui, né? Eu preciso parar esse cenário de degradação, de corte de floresta, para produzir alimento para os seres humanos, né? Alimentos na forma de carne, principalmente, né? Então, assim, e tudo isso para ter bem-estar humano. É um conceito bacana, e como conceito, eu vi que algumas pessoas trabalham aí com a questão do SUS, né? Como conceito é interessante porque orienta muitas das nossas ações, né? Então, saúde única é basicamente isso, gente: saúde animal, saúde ambiental, saúde humana, juntando essas três dimensões nas mesmas ações. Sônia, quiser complementar? Deixa eu só cortar um minutinho aqui. A professora Viviane, a professora Thaisa e o professor Pedro colocaram esse conceito aí só para complementar, viu, Rodrigo? Legal. Obrigado, gente. Ah, que legal. Isso mesmo, Rodrigo. O Rodrigo explicou muito bem, e outros professores também colocaram ali, né, o seu conhecimento, né, que realmente a saúde única engloba todas essas dimensões, né? E agora eu diria que, por que a gente está falando disso aqui numa aula, né, aqui de ciências do 7º ano, né? Porque tem tudo a ver, gente, com esse momento que a gente está vivenciando, né, que a gente está passando, né, de superar essa situação difícil que é essa pandemia aí, né? E levando em conta que aqui na região, no Brasil, né, a maior parte da população agora já moram em cidades, né, estão concentrados no ambiente urbano, as cidades também são, então,
consideradas dentro desse conceito de saúde única. Então, qual é a saúde da nossa cidade, né? Eu moro aqui numa cidade que é São Carlos, que é uma cidade muito agradável, uma cidade bem legal, que está em meio aqui numa área de cerrado, interface com o domínio da Mata Atlântica, né? Então, é um lugar muito legal, mas que sofre muito com o problema de enchentes, que tem tudo a ver com isso que o Rodrigo falou, né? Agora, considerando que a gente tem ainda a situação real de alterações das mudanças climáticas, né, a gente vai ter eventos cada vez mais complexos, assim como enchentes nas regiões urbanas, né? Então, isso tudo está incluso dentro da ideia aí da saúde única, né? Então, é cuidar da saúde de cidades, dos nossos ambientes naturais, das pessoas, né? O Rodrigo foi bem próprio quando trouxe essas ideias todas aí do conceito de saúde única, e eu complementaria ainda dizendo que existem algumas formas de culturas, né, de etnias no Brasil, que lidam muito bem com os seus ambientes naturais, por exemplo, as culturas indígenas, né? As populações indígenas estão aí dentro do nosso território há muitos e muitos tempos, e eles convivem, né, com os seus ambientes, retiram ali os seus provimentos, interagem, têm o seu lazer no ambiente natural sem comprometê-lo, né? Então, são formas bastante interessantes para a gente se debruçar, reconhecer e valorizar, né? Né, professora Edjuela? Opa, muito obrigado, viu, pela participação. E, ó, assim, nós estamos caminhando aí para os últimos 6 minutos da aula. Então, eu gostaria de fazer a questão do slide 13, tá? A questão é a seguinte aí, ó. Será que desequilíbrio ambiental, vamos ver se vocês prestaram atenção aí na aula, hein? Será que desequilíbrio ambiental associado ao desequilíbrio econômico e ecológico podem ter relação com o surgimento de pandemias? E aí, você concorda aí com essa questão? Comenta, tá? 2 minutinhos só. O pessoal participou aí, deu várias respostas aqui afirmativas também, professora e os professores aí deram todos os spoilers possíveis, né? E o pessoal está bem atento, ó. Sim, com toda certeza, sim, sim, sim. A participação aqui da professora Iracema, lá de Itapevi, que disse sim, colocou aqui a participação dela, sim, porque o racionalismo ambiental está diretamente ligado às pandemias. Sim, não é só um surgimento de pandemias, mas o aquecimento global, quer dizer, tem toda uma série de fatores envolvidos, né? O desmatamento e a poluição, por exemplo, podem levar animais silvestres a procurarem abrigo, comida em áreas habitadas,
o que propicia a aproximação entre possíveis portadores de patógenos com os seres humanos. Contribuição aí do professor Pedro, muito bem colocado, né, Sônia? Foi bem, ó. Tem várias participações aqui, legal, mas vamos deixar, acho que é melhor deixar, porque senão a aula não flui, né? Isso aí. Na verdade, assim, né, já estamos chegando nos minutos finais, e eu vou pedir para a professora Sônia e para o professor Rodrigo, pode ser nessa ordem, para eles fazerem as suas considerações finais. A gente tem exatos 3 minutos, fazerem as considerações finais, e se quiserem comentar mais uma última coisinha, fiquem à vontade, tá bom? Eu agradeço aí e parabenizo todas essas respostas aí, porque todo mundo parou para refletir um pouquinho, né, nesse momento que estamos passando. E é isso mesmo, acho que captaram muito bem. Apenas quero incentivar todos os nossos estudantes a conhecerem aí as universidades estaduais e públicas e federais, né, das suas regiões, das suas cidades, né, e dizer que aqui dentro das universidades a gente faz a pesquisa, a gente faz esse trabalho de tentar fazer reflexão, né, e de toda essa situação que estamos vivenciando, sempre de maneira bastante dialógica e em trabalhos de educação ambiental. Então, sejam todos bem-vindos para conhecer as universidades públicas. Temos a Unesp, temos Unicamp, USP e as universidades federais, como a UFSCar, né? Vou passar agora para o Rodrigo. Bom, primeiro, obrigado pela atenção de todo mundo e fazer o reforço aí em relação a essa última questão, que, como o professor disse, a gente deu vários spoilers, né? Então, a gente foi construindo um fio da meada. Mas a gente se questionar, né? A gente, dependente de um modelo econômico que foi construído historicamente por pessoas como nós, isso é importante ficar sublinhado, a gente vive num modelo econômico que depende de crescimento infinito. Ele precisa sempre estar crescendo. E ele, para crescer, ele vai consumir cada vez mais recursos naturais. E consumindo mais recursos naturais, ele vai se deparar, sabe com o quê? Com a finitude do planeta, com a finitude desses recursos naturais, e vai produzir escassez, no final das contas. Então, a gente precisa questionar isso. E aí, uma última questão, para também pensar, a gente se aproximar mais, para além das questões das culturas indígenas, culturas tradicionais que existem no próprio estado de São Paulo, que são muitas vezes até esquecidas por muitas políticas públicas de diferentes governos, né? Como, por exemplo, os caiçaras, os ribeirinhos, os pescadores, né, que estão no litoral sul, por exemplo, no litoral norte. Conhecer os quilombolas, eles têm toda uma tecnologia com a floresta que produz comida para eles e também causa a conservação desses recursos ambientais, desses bens naturais. É isso, mais uma vez, obrigado para todo mundo, gente. Muito bem. Eu quero terminar essa aula, então, com uma reflexão de uma professora que colocou aqui, que é a professora Thaís, da Escola Alice Marques, cidade Andradina. Ela colocou assim, para nós não nos esquecermos que os seres humanos fazem parte desse todo aí, né? Então, importantíssimo, gente. Com isso, então, eu quero agradecer os nossos convidados, tá? E também dizer que você pode, né, dizer o que você achou desta aula aí, mas eu vou deixar que o Magno dê esse último recadinho. É isso aí, eu adorei a aula, mas coloca aí a sua impressão do que você achou da aula, deixa aí no link ou no QR Code. A gente vai ficando por aqui e você está sempre bem-vindo nas nossas aulas. Obrigado, até a próxima.